Gravação iniciada. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Jogadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais. Vamos iniciar pelo processo da Votorantim. Doutor Sérgio está presente, vai fazer a sustentação oral. Relator é o doutor Paulo Maceta. Doutor Sérgio, o senhor abre mão da leitura do relatório? Sim. Perfeito. Doutor Paulo, um resumo, por favor, da acusação. Segundo, só me atrapalhei aqui com as abas. Tá aqui. Belmar, não está abrindo a sessão para mim, está faltando quórum. Não sei se tá para você tá abrindo. E agora? Agora também não. Oh, meu Deus, será que o meu piscou? Mara, eu sugiro que você saia. Já vou sair e vou entrar de novo. Pode deixar. Só Doutor Paulo, vamos aguardar um minutinho. Deixa a doutora Mara voltar, por favor. Ok. Só um minuto, tá? Hoje a internet vai... Não, tá um horror. Eu não sei o que está acontecendo. Tá péssimo. Agora até o celular tá ficando ruim. Ai, Deus. Só um minutinho, tá? Vou tentar ser rápida. Ok. Mara, não deu para ouvir o que você falou, viu? Não falei nada por enquanto. Estou só tentando conectar aqui. Você me avisa, por favor. Tá, pode deixar. Doutor Paulo, já liberei, já consegue registrar o voto, se for o caso. Doutor Sérgio, vamos aguardar a doutora Mara acessar o empate. Aliás, nós já podemos começar a sustentação oral. Isso. Ok? Doutor Beleza. Paulo, então, por favor, um resumo da acusação fiscal. São duas acusações. A primeira deixou de pagar o ICMS por emissão de nota fiscal referente à operação tributada como não tributada. Trata-se de notas fiscais de transferência de produção de estabelecimento, nas quais o contribuinte, sob argumento da súmula 166 da STJ, deixou de destacar o ICMS, contrariando expressamente o artigo 2º, inciso 1 do RICMS, e da modulação estabelecida pelo STF na ADC 49. O segundo creditou-se indevidamente do ICMS relativo à aquisição de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento. São essas acusações, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Doutor Sérgio, fique à vontade, por favor. Já consegui, viu, Belmar? Ok, muito obrigado. Ilustres juízes, demais presentes, bom dia a todos. Conforme muito bem relatado, o caso é simples, né? Essa primeira acusação, ela concentra quase a totalidade do valor cobrado aqui. E ela diz respeito à transferência entre filiais aí do mesmo estabelecimento, do mesmo contribuinte, né? E o fisco, ele coloca, como bem relatado, que o contribuinte não recolheu pela súmula 166 e ele autuou e fez menção à modulação da ADC 49. A ADC 49, vocês todos sabem bem, porque é um tema bem recorrente no tribunal, né? Ela, apesar de ter consolidado o entendimento de que não há incidência na transferência entre filiais, houve uma má interpretação do tema 1367, que vai tratar da modulação dessa ADC, né? No primeiro momento, eles diziam, né, que tem efeitos a incidência tem efeito a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais anteriores aí à data do julgamento, que foi em abril de 2021, né? E aí o fisco, alguns dos fiscos, dentre eles o de São Paulo, entendeu que isso permitia a cobrança,
né, entre 2021, abril de 2021, e o exercício de 2024, ou seja, um limbo, né, que antes não cobrava, depois pode e depois não pode mais. Essa foi o erro de interpretação que vai de encontro à própria orientação tanto na ADC 49 quanto na repercussão jural 367, que o próprio STF tinha, no sentido de que não incide, e esse não incide é não posso cobrar, não é só, não posso cobrar nesse período. Tanto que o contribuinte, recentemente, ao embargar de declaração, houve aí, em agosto de 2025, uma nova decisão que mudou, inclusive, o tema, a tese do tema 1367, né? E a redação ficou que a modulação dos efeitos estabelecidos no julgamento da DC 49, né, não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto às fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tem havido pagamento. Exatamente o caso desse processo aqui, né? São fatos geradores de 2022, em que a acusação é que não houve pagamento, calcada na modulação das DC 49, que agora está clara e inequívoca no sentido de que não pode haver a cobrança, não há essa possibilidade de cobrança retroativa. E a Fazenda embargou a declaração dessa nova, desse esclarecimento, né, da tese, que fez constar uma nova redação aí na tese, e já foi julgado, rejeitado os embargos de declaração, agora em 13 de outubro, por unanimidade pelo STF, ou seja, o tema está pacificado. A cobrança, hora pretendida, não tem lugar. Já está, e por se tratar de ADC, de ação direta de constitucionalidade, ela é vinculativa ao Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Não há como julgar de forma diferente. Tanto que, na semana passada, eu fiz sustentação oral num processo do mesmo contribuinte e as acusações fiscais eram idênticas, né, mudavam o período, e aí houve já a volta no sentido de afastar a cobrança por conta dessa nova orientação do STF, né? E aqui foi um julgamento da quarta Câmara, processo auto de infração 50.37129, dígito 0. É a orientação que tem que ser seguida a partir dessa orientação já em sede de ação direta de constitucionalidade, né? De constitucionalidade. E aí é isso que se propugna nesse primeiro item, tá? Com relação ao segundo item, também é uma tese recorrente aqui no sentido de que a empresa fabricante de cimentos, né? E esse processo produtivo é composto por algumas fases indissociáveis, né? Desde a mineração até a efetiva elaboração do clinker e do cimento. E aí há insumos que são utilizados que o fisco entende serem bens de uso e consumo, né? E não insumos propriamente ditos, né? Aquela tese que cada vez mais vetusta no sentido de que tem que haver aí o imediato consumo, com agregação no produto final e que vem sendo cada vez de forma mais perentória afastada. Inclusive tem os embalos de divergência do STJ, né? Na qual restou de alguma forma cada vez mais flexibilizado o sentido do que é um insumo para fins de ICMS e com uma conexão à essencialidade do bem no processo produtivo, né? E aí a Regina Helena Costa fez constar, né, que é cabível o creditamento referente à aquisição de materiais, produtos intermediários empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos desgastados gradativamente, né, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa, né, a essencialidade com relação à atividade fim, que é o que do que se trata os bens aqui, que foram, cujos créditos foram glosados, né, tem correias transportadoras de diversos insumos utilizados, e essas correias que transferem calcário, o calcário gruda na esteira, desgasta a esteira, no final das contas tem que ser reposta, né? Aí a questão da gradação, o consumo imediato não se aplica mais essa tese. Inclusive, nesse julgamento da semana passada, brilhante voto do Dr. Rubens de Oliveira Neves, ele estabelece que o que se entenderia por consumo imediato do material na fábrica de cimentos, né? Não há parâmetros para se determinar o limite temporal de desgaste para que o produto seja considerado como insumo ou bem de uso e consumo, né? A legislação não trata desse tema. Ele faz um amplo acervo de dispositivos legais, normativos, né? E aí ele diz que, como exposto pelo auditor, trata-se de entendimento e não uma regra, né? Assim, tal entendimento restringe de forma contundente um direito expressamente previsto em lei
ofendendo o princípio da legalidade tributária. Esse foi o voto que prevaleceu para cancelar também essa autuação, certo? Ademais, no processo, parecer do eminente jurista Marco Aurélio Greco, exclusivamente para esse processo produtivo, que ele vai demonstrar a essencialidade desses bens utilizados que foram usados, e há também laudo de engenharia, tanto da USP quanto da Universidade Federal do Paraná, que vão demonstrar a função de cada um desses itens no processo produtivo, sua importância, sua relevância, sua essencialidade, de modo que também a questão de serem desgastados aí e terem que ser trocados, né? Não de uma forma imediata, porque isso não é necessário, né? Mas existe um gradual desgaste desses bens, e aí a necessidade de gerarem créditos no termo da lei e de não se associarem de forma alguma com bens de uso e consumo, né? Eles não são bens de uso e consumo. Isso está provado nos autos. Então, também, por esses argumentos, requer o afastamento de ambas as acusações fiscais, né? E o provimento do recurso. Eu agradeço pela atenção. Muito obrigado, doutor Sérgio. Doutor Paulo, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Tortello. Também nenhum questionamento. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Também não, presidente. Muito obrigado. Doutora Mara. Nenhum. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Eu só observo que cada vez, um pequeno comentário, cada vez que o STF mexe nisso, ele complica um pouquinho mais, né? Porque não faz uma coisa objetiva, decisão objetiva, enfim. Podia, depois não podia, nunca pôde, mas só pode a partir de 2024, porém os anteriores também não pode. Faz uma coisa objetiva, não? Enfim, doutor Paulo, vamos ao voto. Pois bem, eu vou no meu voto no item 10. As alegações da autuada de nulidade do AIM, por não demonstrar a forma com que os valores foram calculados, não apresentação de critérios de embasamento legal para a aferição do valor e não apresentação das regras para a atualização monetária e aplicação dos juros, não merecem prosperar. Em relação aos cálculos dos valores do item 1, demonstrativo 1, folhas tais, apresenta os cálculos utilizados, detalhando as bases de cálculo, alíquotas e o valor do ICMS devido. Em relação ao cálculo dos valores do item 2, o demonstrativo 2, folhas tais, apresenta os cálculos de forma similar ao item 1, apresentando as bases de cálculo e alíquotas, demonstrando o valor do ICMS creditado indevidamente. O embasamento legal é apresentado na descrição da infração e explicitado claramente no relatório circunstanciado. Por fim, os cálculos da atualização monetária e aplicação dos juros são calculados em linha com a legislação vigente, não sendo necessário que sejam explicitamente demonstrados no AIM, visto que baseados em lei. Ainda, a autuada não demonstra qualquer irregularidade nesses cálculos, somente questiona a não demonstração explícita deles. Assim, não devem ser acatadas as alegações de nulidade apresentadas. A alegação sobre a não ocorrência do fato gerador deve ser analisada frente à decisão do STF sobre a DC 49. Temos que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do dia 25 de agosto de 2025... Agora, foi agosto? Não, foi agosto, tá certo. Estabeleceu a seguinte tese em relação à modulação dos efeitos da DC 49, a qual consubstancia-se no tema 1367. A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da DC 49 não autoriza a cobrança de ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tenha havido pagamento do tributo. Diante desse cenário, entendo não ser devida a cobrança de ICMS quanto a fatos geradores que consistam na transferência de mercadorias a diferentes estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte, ainda que ocorridos antes de 2024, para os quais não tenha havido pagamento do tributo. Tal situação se amolda às operações relativas ao item 1 do AIM, o qual deve ser cancelado integralmente. Em relação ao item 2, a autuada alega que os materiais cujo crédito foi glosado seriam materiais intermediários e seriam empregados no processo produtivo, sendo inclusive consumidos de forma gradual e por isso lhe garantiriam o direito ao crédito ICMS. Temos que as mercadorias autuadas foram, aqui eu cito as mercadorias, mas não vou ler todas. Pela própria descrição dos itens, vemos que não se tratam de matéria-prima, mas de materiais de uso e consumo. Pela tabela de folhas 919 e
917 e 919, fornecida pela própria autuada, vemos que a vida útil dos materiais são de, no mínimo, 6 meses, sendo em diversos casos superior a 1 ano. Assim, não há o que se falar que os materiais são consumidos de forma integral e imediata no processo produtivo. As provas trazidas pelo autuado não conseguem infirmar tal entendimento. Assim, deve ser mantida a infração do item 2 por se tratarem as mercadorias de bens de uso e consumo, os quais não dão direito ao crédito do imposto. Daí a alegação da autuado de desproporcionalidade da multa não merece prosperar, pois são baseadas em lei válida, vigente e eficaz. A alegação de limitação dos juros da taxa Selic também não deve ser acatada, pois os juros já foram aplicados com base na Selic, em linha com o decreto 62761 de 2017. Por fim, frente ao pedido da autuado de redução e relevação da multa, temos que analisar o artigo 527-A. No presente caso, há a exigência do imposto para o item 2 do AIM, como se vê no campo 3 do DDF, de folhas 3 a 5. Dessa forma, não é possível a aplicação do artigo 527-A do RICMES para tal item. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e ele dou parcial provimento para cancelar o item 1 do AIM. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. A doutora Amara pediu preferência. Certo, doutora Amara? Já juntou? Já, deixa eu só ver se está certa, porque eu estou lendo aqui, mas para mim está certa. É isso mesmo. Tá. Não, Presidente, eu acho que eu preciso alterar meu voto no sistema. Tá o meu voto antigo. Ah, tá. Então agora tem que... Eu fui liberar para a Mara e esqueci Não disso. se preocupe, já está liberado. Deixa eu ver se eu preciso fazer de novo. Espera aí. O meu não reabriu, né, Belmar? Você não pediu. Não, estou dizendo, não pedi para reabrir, quer dizer, não vou precisar mexer, é isso que eu estou querendo dizer. Não. Tá, ótimo. Então, se quiser, eu já vou para a leitura. Por favor, doutora Amara. Tá, então vamos lá. Desde logo, rendo minhas homenagens ao sempre ilustre relator, mas ouso dele divergir em relação ao item 2. Quanto a esse item, não entendo que os referidos materiais sejam de uso e consumo. De acordo com o quadro apresentado pela recorrente, a fabricação do cimento, objeto da atividade, tem a seguinte planta. E aí eu junto a foto da planta que a recorrente juntou. Segundo a recorrente, a primeira etapa é a mineração. Nessa fase, a empresa lavra e extrai do solo calcário e argila, que são matérias-primas básicas do cimento. O minério extraído é transportado da mina e passa por um procedimento de britagem, seleção e pré-homogeneização. Na sequência, realizam-se diversas misturas até se obter um outro produto denominado farinha crua. Posteriormente, a farinha crua passa por um processo de aquecimento e resfriamento até se obter um produto chamado de clinker. Ato contínuo, o clinker é dosado e misturado com outras matérias-primas, passando por um procedimento de moagem que dá vida ao cimento. Nesse sentido, todo o processo produtivo do cimento é interligado. As etapas não são segregadas e isoladas. E, ao contrário, as etapas são unas e inseparáveis. Todas as fases em conjunto formam o processo produtivo do cimento. Logo, a mineração faz parte do processo produtivo do cimento, assim como a etapa de britagem, a etapa do aquecimento e resfriamento do clinker e também a etapa de moagem. Consequentemente, não há como fazer a segregação pretendida pela decisão de primeira instância. Ao fim e ao cabo, está-se diante de produção de cimento. Conforme demonstrado pela recorrente, o STJ, ao julgar os embargos de divergência número tal, no ano de 23, fixou a tese de que os materiais intermediários empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos de forma gradual, dão direito ao crédito se estiverem relacionados com a atividade fim da empresa. E aí, veja-se a ementa, eu transcrevi. Portanto, o STF, e depois, na ocasião, a ministra relatora, Regina Helena Costa, proferiu as seguintes palavras inversas.
e aí eu também transcrevi. Portanto, para o STF, para o STJ, a qualidade de insumo de uma mercadoria não requer o consumo integral e imediato do bem, tampouco a agregação ao produto final, sendo suficiente a essencialidade para com o objeto social da empresa. Dessa forma, entende que uma mercadoria, ainda que consumida de forma gradual e imediata, e ainda que não integre o produto final, tem natureza de insumo, se guardar uma relação de essencialidade em relação à atividade fim da empresa. E, no caso presente, não há prova nos autos de que os materiais que foram objeto de glosa não sejam aplicados diretamente na produção do cimento, ou seja, na atividade da empresa. Portanto, entendo que o item 2 também merece ser cancelado, posto que os bens ali mencionados foram utilizados no processo produtivo da atividade principal do recorrente, que é a produção de cimento, que inclui todas as etapas do seu processo produtivo. Isto posto, conheço do recurso do contribuinte, no mérito, dou-lhe integral provimento para cancelar ambas as autuações. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Em discussão, doutor Paulo, algum comentário sobre o voto da doutora Mara? Não, presidente, a gente tem entendimento divergente nesse tema, eu vou manter meu voto. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. Representação fiscal, doutor Tortello. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos agora. Queria começar parabenizando a ambos os juízes pelos votos apresentados, bem como pelo advogado da parte, que fez a sua brilhante sustentação oral. A posição da representação fiscal já está nos autos, nas contrarrazões ao recurso ordinário, entende que a modulação dos efeitos da ADC permite o lançamento efetuado, e bem como, principalmente, essa questão do crédito de uso e consumo, já bastante, ambos os temas, né, bastante discutidos aqui nesta Câmara e nesse tribunal, não permite o creditamento nesses casos, uma vez que não há incorporação imediata e direta ao produto final. A ideia da essencialidade já afirmei aqui em outras ocasiões, é fluida e não merece acolhida, uma vez que é de se esperar que qualquer mercadoria adquirida por empresas sejam essenciais, uma vez que, se não fossem, não deveriam ser adquiridas, né? Então, nesse sentido, é que nos manifestamos, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutor Alexandre. Eu vou acompanhar o voto da doutora Mara, presidente. Em relação ao item 2, certo? Muito bem. Ela acompanha o doutor Paulo no primeiro, ela acompanha no primeiro, pelo cancelamento do item, Isso. mas também acompanha pelo cancelamento do item 2 também. Eu também vou votar no mesmo sentido. O doutor Paulo no item 1, que é unânime, a doutora Mara também foi. Quanto ao item 2, eu também acompanho a doutora Mara. No dia 1º de outubro, a gente votou um caso que eu relatei também, sobre também uso e consumo, no AI 50-5146, e eu trouxe o meu tenho um entendimento antigo de que a própria decisão normativa CAT 2001, quando ela exemplifica alguns lixa, rebolo, não sei o que, ela traz exemplificativamente, ou seja, aquilo não é fechado. E, para mim, ela vai até um pouco mais do que a legislação diz. De qualquer maneira, eu encampei também o entendimento do STJ, também já de algum tempo, de que se os bens são aplicados na atividade fim do contribuinte, eles viabilizam o crédito, né? Os bens do caso, pelo que eu vi, nenhum sequer aponta como uso não destinado à atividade fim. Portanto, eu também legitimo o crédito e acompanho o voto da doutora Mara, como a gente já fez no mês passado também. Certo? Mais alguma colocação? Não, não. Então, com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Sérgio. Então foram afastados os 2 itens do auto. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Perfeito, doutor. O primeiro foi unanimidade, o segundo foi 3-1, é isso? Isso. Tá bom. Agradeço a todos pela atenção aí, tenham um bom dia também, tá bom? Um abraço. Muito obrigado. Bom dia. Muito bem. O próximo processo é Citrosuco. Eu sou o relator. O doutor Silvio já está aí. Doutor Silvio, o senhor abre mão da leitura do relatório? Sim, Tá, eu já antecipo que hoje eu só vou ouvir a sustentação oral, ok? Traria o voto numa outra oportunidade. Aqui a acusação é de crédito indevido do valor do imposto relacionados a operações isentas ou não tributadas. Aqui o contribuinte adquiriu serviço de transporte relativamente a operações de mercadoria, com mercadorias não tributadas e se creditou. O fisco está glosando esses valores apurados. Doutor Silvio, por favor. ótimo. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui de novo na presença dos senhores. Prazer recebê-lo. Os fatos são esses mesmos. Crédito indevido do ICMS relativo ao serviço de transporte contratado pela recorrente, aqui no caso, o Citrosuco, quando da remessa de seus produtos para depósito fechado ou armazém geral, né? Essa questão de ser uma etapa anterior à saída definitiva do produto é muito relevante aqui na visão da recorrente. No caso concreto, doutor Belmar, se o senhor me permite, tem um tópico de nulidade da decisão de primeira instância. Eu vou me abster de falar dele aqui, porque ele já está bem fundamentado e eu confio no discernimento do senhor em relação a isso. Prefiro focar aqui no mérito propriamente dito. E o que acontece? A Citrosuco, a maior exportadora de suco de laranja do mundo, né? Tem fábricas aqui no interior de São Paulo, e o produto final, ou mesmo as laranjas, eventualmente precisam ser armazenadas. Quando o suco está pronto, ela destina esse suco do interior de São Paulo para Santos, para um depósito fechado seu em Santos, tá? E ela também se vale, em alguns casos, de armazéns gerais aqui localizados no interior de São Paulo. Essas duas operações, remessa com destino a depósito fechado e remessa com destino a armazém geral, como estão todas dentro do estado de São Paulo, não estão sujeitas à incidência do ICMS com fundamento no artigo 7º do regulamento do ICMS. Isso é uma questão muito bem conhecida pelos senhores. Eu vou fazer um corte aqui para falar primeiro dessas operações com destino a Santos, porque é importante entender o contexto aqui. Esse depósito fechado da Citrosuco em Santos, ele recebe esse suco, né, suco a granel, suco integral a granel, ele é armazenado em tanques, e alguns desses tanques são alfandegados. Vejam, senhores, é um depósito fechado que possui tanques alfandegados. Ele não é recinto alfandegado. O depósito fechado não é recinto alfandegado. Mas ele tem autorização da Receita Federal e autorização do Estado de São Paulo, no regime especial que está acostado no processo, para possuir tanques alfandegados nele. O que o Estado de São Paulo faz? Ele qualifica o recinto alfandegado que é anexado a esse depósito fechado como uma extensão do depósito fechado. É importante os senhores entenderem isso, tem uma foto no processo também. Quem já foi para Santos, lá na parte do porto, deve ter visto que em determinado lugar da avenida passa uma tubulação por cima, que é justamente a tubulação que manda o suco do depósito fechado da Citrosuco para o recinto alfandegado, cuja titularidade é de uma outra empresa, Citrosuco Serviços Portuários, né? Então tem essa conexão entre o depósito fechado e o recinto alfandegado.
e com autorização tanto da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo quanto da Receita Federal, há uma otimização em relação ao procedimento de exportação. Recebe no depósito fechado e depois ele é comunicado com esse recinto alfandegado, tá? Esse é o procedimento que acontece em Santos. Acontece assim, desde sempre, nunca foi questionado, e o Dr. Belmar verá nos autos, a gente apresenta os autos declaratórios executivos, regime especial e tudo mais lá. Em relação à proporção de operações destinadas ao depósito fechado de Santos em relação aos armazéns gerais, isso é muito fácil de ver, tá? Porque isso é um ponto que foi apresentado pela representação fiscal, Dr. Tortel, que depois o senhor puder verificar esses fatos também, das 27 mil conhecimentos de transporte autuados, 85% foram destinados a Santos, tá? Como que se faz essa conta? É muito fácil. Demonstrativo do item 1, folhas 11, basta ver qual é o CNPJ do destinatário ali do conhecimento de transporte. De 27 mil, 22 mil, 23 mil aproximadamente foram para Santos. Então, esse é o contexto fático das operações destinadas a Santos. E qual que é o ponto aqui em Santos? Essas operações com destino a Santos, considerando essa miscelânea, esse complexo normativo que foi criado de comunicação do depósito fechado com o recinto alfandegado, com autorização das autoridades fiscais, demonstra que esses produtos foram remetidos com um fim de exportação. Esse é o sentido dessa operação. Ainda que se valha de um depósito fechado em Santos, a destinação é para exportação. Tanto é que tem essa comunicação com o recinto alfandegado. Ah, mas por que não manda tudo para recinto alfandegado? Não tem capacidade em Santos para receber tanto suco quanto a Citrosuco exporta. Ela precisa desse depósito fechado, inclusive para operacionalizar esse volume de suco a ser exportado. Então, em relação a isso, não quero ficar incomodando os senhores com coisas que os senhores sabem bem. Operações vinculadas à exportação dão crédito, permitem o crédito. E é nesse sentido que o primeiro tópico do recurso ordinário, Dr. Belmar, faz referência ao crédito de exportação. E daí eu quero lembrar que isso só se aplica em relação às operações destinadas a Santos, 85% do auto de infração. Um ponto de discussão que surgiu no curso do processo administrativo é o seguinte: mas se você está falando que é exportação, por que tributou essa operação? Bastava aplicar o artigo 149 do anexo 1 do regulamento do ICMS, que prevê isenção do ICMS do transporte destinado à exportação. Mas calma, não é aplicado esse dispositivo porque não há segurança na aplicação dele. E os senhores sabem muito bem que a posição das autoridades fiscais é que as isenções são interpretadas de forma restritiva. O artigo 149 do anexo 1, que trata da isenção do transporte, veja, não foi aplicada a isenção, tanto é que é o crédito sobre esse transporte que está sendo questionado. Mas no curso do processo, após a apresentação da defesa, a auditora fiscal fala, deveria ter sido aplicado essa isenção. Mas veja, 149 se aplica em 4 hipóteses. Quando a mercadoria é destinada ao local de embarque, com destino no exterior, ou a recinto ou armazém alfandegado, ou a armazém geral ou REDEX. Tá? Ainda que a gente possa considerar que esse depósito fechado pode ser enquadrado, por exemplo, no inciso 3, ou mesmo no inciso 1, né, local de embarque para o exterior, ou recinto alfandegado, não há segurança em relação a isso, porque basta ler o artigo 149 do anexo 1 para ver que tem uma condição. Para gozar dessa isenção, a mercadoria tem que ser remetida com fundamento no artigo 7º, parágrafo 1º, 1b do regulamento CMS. A remessa da mercadoria, a não incidência tem que estar fundamentada na hipótese de exportação. E como vimos, a remessa aqui da mercadoria ela é fundamentada no dispositivo de remessa para depósito fechado. Então, é por isso que não se aplica a isenção em relação a essas operações, porque não tem segurança quanto a isso. Temos muita segurança de que as mercadorias são destinadas à exportação. Tanto é que apresentamos uma planilha no processo vinculando CTE
e as notas de exportação. Para cada CTE, nós rastreamos a exportação correspondente. Mas para a aplicação aqui da isenção, os transportadores também não têm segurança de aplicar isso, e é por isso que não é aplicado. E se pudesse aplicar isenção, a empresa aplicaria isenção, porque ela não ia pagar o transporte com ICMS para depois creditar e recuperar como crédito acumulado isso, sofrer autuação e tudo mais. Para ela seria muito melhor aplicar a isenção. Então, como essa isenção aqui é uma questão controvertida, e a remessa é com destino a depósito fechado, não a exportação propriamente dita, a despeito de ter toda essa comunicação com o recinto alfandegado, não foi aplicada a isenção nessa hipótese. Gostaria de lembrar aos senhores também que é o seguinte, o que o regime especial da Citrosuco diz é o seguinte, o armazém alfandegado, né, esse recinto alfandegado, é uma extensão do depósito fechado. Como ele é uma extensão do depósito fechado, é como se ele fosse acessório do principal depósito fechado. E é por isso que a empresa manda as mercadorias para fins de depósito fechado e não para fins de exportação na sua nota fiscal. Mas é basicamente isso em relação à exportação, e essa tese só se aplica em relação às operações destinadas a Santos. Agora, em relação às duas hipóteses, mercadoria destinada a Santos ou mercadoria destinada a armas em geral, o que se propõe a sustentar aqui é o seguinte: essa operação de remessa para depósito ou de armazém, embora não esteja sujeita à incidência do ICMS com fundamento no artigo 7º do regulamento, ela não é aquela hipótese prevista na Constituição, na lei complementar e no regulamento, que demandaria o estorno do crédito das operações antecedentes. Essa etapa de remessa para depósito é uma etapa operacional, é uma etapa instrumental. Não é a saída sem incidência que demandaria o estorno do crédito das operações anteriores. Vejam, senhores, porque senão toda a mercadoria remetida para depósito fechado tinha que estornar o crédito da própria mercadoria. Então, como fundamento, o critério da autuação é que o crédito do transporte não pode ser mantido porque ele não está vinculado a uma operação tributada, a gente tem que parar para refletir um pouco se essa operação tributada aqui, o fato de ela não ser por ser destinada a depósito fechado ou armazém geral, é justamente aquela hipótese. E não é. Não é. Não basta eu dizer, basta pensar o seguinte: a saída não tributada que demanda o estorno é aquela saída no seu sentido jurídico, burilado já pela jurisprudência há muito tempo. É a saída que promove alteração de titularidade da mercadoria. Essa remessa para depósito é instrumental. Lembro dos senhores, por exemplo, que a DC 49, acabamos de discutir aqui a DC 49, transferência para outro estabelecimento não acarreta a perda de crédito. Tribunais superiores, saída do produto incomodato não acarreta perda de crédito. Então, tem que ter uma análise um pouco mais criteriosa e sistêmica para compreender que essa operação de remessa para depósito, a despeito de não ser sujeita à incidência do ICMS, ela por si só não acarreta a necessidade de estorno, tanto da mercadoria, afinal nunca ninguém ouviu ter que estornar crédito de mercadoria remetida para depósito pelo fato da operação não ser tributada, tampouco do serviço de transporte, né? E já indo para os pontos finais aqui, a posição da recorrente está amparada por duas soluções de consulta. Está citada uma na peça e nos memoriais, que é a resposta à consulta 30.914, de 13 de fevereiro de 2025. O memorial está na peça, já está no recurso e está ilustrada no memorial também. Aqui era uma hipótese de crédito de transporte para armazém geral. A consulta fala: olha, o crédito realmente está vinculado à natureza da operação, ela ser tributada ou não sendo, dá direito a crédito. Mas ela não veda o crédito. Ela fala que como o depósito ou como o armazém atuam como uma extensão do estabelecimento do próprio depositante, essa movimentação não tem qualificação jurídica suficiente para demandar o estorno do crédito. A resposta à consulta usa o termo, com base numa interpretação sistemática. O estorno do crédito dependerá da etapa subsequente ao depósito.
Então, se for tributar depois, mantém o crédito. Se não for tributar, não mantém o crédito. Ah, e o meu caso? Meu caso é a maioria exportação. Mantém crédito, tem autorização. E para minha felicidade, espero, hoje estudando novamente para o caso, eu identifiquei uma nova resposta à consulta. 3147 de 2014, do dia 1/7 de 2014, que era o contribuinte perguntando sobre o direito a crédito do ICMS no transporte para depósito fechado. Nessa solução de consulta, a consultoria paulista trata até da decisão normativa CAT 1 de 2001, mas reconhece que tudo depende do que acontece depois do depósito. Depois do depósito, né? Essa operação aqui, então, de remessa para depósito fechado, não é ensejadora de estorno de crédito. Ela dá crédito ao contribuinte. E já indo para o fim, tem outras questões também, doutor Belmar. Artigo 527-A, multa confiscatória, que é já de conhecimento, acho que eu não preciso falar para os senhores sobre isso, mas só gostaria de ilustrar bem o posicionamento dessas duas respostas à consulta, porque embora não sejam aplicadas, não tenham sido proferidas especificamente para a empresa, até porque se fosse, eu esperava que nem tivesse autuação, quer ou não, o Estado de São Paulo não pode ter uma postura contraditória em relação a elas, né? Ainda que não surtam um efeito vinculante em relação a isso, elas exteriorizam a interpretação do Estado em relação a isso, e seria contra a ordem jurídica adotar uma postura contraditória aqui. E por fim, ainda que eventualmente venha a ser mantido o auto de infração, que se considere também no julgamento, doutor Belmar, o artigo 112 do CTN, né? Consultas são normas complementares, artigo 100 do CTN e o 112 do CTN parece se aplicar aqui perfeitamente. Então, não querendo tomar mais o tempo dos senhores, porque a sustentação dê nos fatos e nos pontos que eu acredito que são importantes para serem levados em consideração, e fico à disposição dos senhores. Muito obrigado, doutor. Eu não tenho questionamentos diante do caso. Doutor Tortello, representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Também sem questionamentos. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara? Eu já ia me declarar impedida, você já retirou de pauta o negócio, mas eu me declaro na próxima sessão, não tem problema. Ok, muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor, então, como eu havia antecipado, eu já retirei de pauta e ele volta nos próximos dias aí, ok? Perfeito, muito obrigado. Bom Muito dia aos obrigado senhores. e tenha um bom dia. Tchau, tchau. O próximo é Zusa Cereais. Eu sou o relator. Aqui é crédito indevido decorrente de documento inidôneo. Eu já antecipei meu voto para vocês e o contribuinte não só traz alegações laterais, não enfrenta o mérito da acusação, não produziu provas, não comprovou os requisitos, e por consequência, não comprovou os requisitos da sua boa-fé objetiva, de que trata a súmula 509. Então, eu estou mantendo alto e vou poupá-los da leitura. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutora Amara. Acompanho. Muito obrigado, doutor Alexandre. Acompanhe seu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Também vou acompanhar o voto, presidente. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação.
encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 5 de novembro de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Tenham todos um bom dia. Luiz Felipe, vamos encerrar a live, por favor.